que a gente vai hoje num supermercado e já acha pré-preparado. Exatamente. Tem uma estimativa, né, de que há 30 anos, 30, 40 anos atrás, a gente gastava aí de 2 a 3 horas por dia para preparar alimentos. Hoje, se a gente gasta 15 minutos, né, É muito é muito. E eu acho que é muito ainda, né? A gente quer algo em 5 minutos imediato. imediatos preparados, né? E aí você quer algo de qualidade, né? Não, também não pode ser qualquer coisa, né? Não é só algo para matar a fome, né? Tem que ser um alimento que traga uma nutrição balanceada, uma nutrição adequada. E como era o mercado de trabalho nos primeiros anos da profissão? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Os primeiros anos de produção, da profissão, muitas vezes falam, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo engenharia de alimentos. Ah, puxa vida, né? Então eu tenho uma. Vamos conversar, né? Você conhece uma receita de risoto, né? E não é bem assim, né? Aí a gente. Então havia sempre uma confusão muito grande, né? Com o que exatamente o engenheiro de alimentos faz, né? Então o engenheiro de alimentos, ele pode ser considerado um dissidente da engenharia química. Ele antes da existência dos engenheiros de alimentos, é óbvio que as coisas funcionavam, né? As empresas funcionavam, tudo funcionava e não existia o engenheiro de alimentos, né? Então é óbvio que muitas áreas eram ocupadas por aquelas pessoas da área de ciência, por exemplo, químicos, né? Microbiologistas e o engenheiro químico, né? Ocupavam essas atividades do engenheiro de alimentos. O engenheiro de alimentos veio trazer esse complemento, esse 3 em 1 que eu comentei, né? Especificamente para a indústria de alimentos, né? Então, é um profissional que tem um conhecimento bastante completo, bastante amplo e que realmente traz uma bagagem interessante para a indústria de alimentos especificamente. Mas ela, ela supre uma necessidade de um mercado crescente e que continua crescendo, né? Que continua bastante grande no Brasil. Eu imagino assim que no início, né, deve ter enfrentado muitos desafios, né, nos primeiros anos da profissão. Você pode comentar para a gente quais foram esses principais desafios? O desafio maior é exatamente esse, sabe? É de chegar nos empresários, nas indústrias e, e falar, né, da profissão como uma profissão que poderia perfeitamente ser essa ligação da universidade com a indústria, né? Todo o conhecimento científico, toda a bagagem de pesquisa de uma universidade, ela poderia ser levada para a indústria, né, através de um profissional. Então, o desafio grande era convencer, né, entre aspas, convencer o empresário, convencer os industriários, né, de que esse profissional valia a pena ser contratado, né, pela indústria. E aí as áreas de atuação, elas são diversas. Ela pode atuar no processo, pode atuar no chão de fábrica, pode atuar no controle de qualidade, pode atuar na garantia de qualidade, pode atuar em pesquisa e desenvolvimento. Então, é um profissional que tem uma atuação bastante ampla dentro da indústria. E aí eu cito, por experiência própria, né, a própria Refinações de Milho Brasil, que tinham muitos engenheiros oriundos da Unicamp, no início aqui da fábrica de Pouso Alegre, né, principalmente, e depois, com as expansões que aconteceram lá em Garanhuns, Pernambuco, o profissional de engenharia de alimentos era sempre muito bem-vindo, né, dentro da Refinações de Milho Brasil. Eu também tive a oportunidade de trabalhar na Unilever e percebo, e também na IOC, que é hoje é a General Mills, e também valorizam bastante o profissional da engenharia de alimentos. Hoje em dia, vindos de várias faculdades, a Universidade Federal de Lavras, da Viçosa, todas elas ofertam excelentes profissionais para as indústrias. Perfeito. Ivan, nós falamos um pouquinho sobre as origens da engenharia de alimentos.
E agora nós vamos para a formação acadêmica e as transformações que ocorreram ao longo do tempo. Como que a grade curricular da engenharia de alimentos evoluiu ao longo dos anos? Essa é uma pergunta super interessante, né? Porque a gente falou aqui que de 4, 5 escolas, hoje a gente tem aproximadamente 90 escolas, né? E, e a grade curricular, ela, pelo que eu tenho, que eu perguntei, que eu consultei, ela não tem variado muito ao longo de todo esse tempo, sabe? O que pode acontecer, o que acontece muitas vezes, é que alguma escola ela dá uma ênfase um pouco maior em tecnologia, a outra dá uma ênfase um pouco maior em ciência. Aquele tripé que eu tinha comentado, engenharia, tecnologia e ciência, ele pode variar em termos de porcentagem, mais para uma ou menos para outra. Entretanto, a grade curricular efetiva, ela praticamente se manteve ao longo desse tempo todo. E é um fator, é uma pergunta super interessante essa, porque é, a gente imagina que, né, que Muita ocorram evolução. aí mudanças significativas. Obviamente que os conhecimentos tecnológicos, né, as informações científicas, elas são agregadas, obviamente. Mas em termos de grade curricular, acreditamos que não Não tenha havido houveram. muita mudança. Perfeito. E quais as áreas do conhecimento que um bom engenheiro de alimentos precisa dominar? Olha, também é fundamental o conhecimento das tecnologias, né? Quando a gente fala em conhecimento das tecnologias, a gente fala das transformações. As transformações proteicas, a química do alimento, né? As transformações microbiológicas. Vamos falar um exemplo aqui de um refino de óleo, por exemplo, ou a, a química envolvida numa hidrogenação de gordura. Então, o conhecimento das tecnologias é de fundamental importância. Aqui eu gostaria de aproveitar a oportunidade e ressaltar, por exemplo, na indústria de carnes, né? A indústria de carnes, no passado, era, obviamente, ocupada por médicos veterinários, né? Isso era uma coisa que era extremamente comum. E até hoje em dia, né, em abatedouros e tudo isso, é necessário ter o médico veterinário. Porém, o engenheiro de alimentos, ele participa muito fortemente na indústria de carnes, né, como o conhecedor da tecnologia, para fazer as transformações, para fazer os estudos de como aquele alimento in natura, ou carne, ou oriundo da agricultura, ele possa chegar na mesa do consumidor com praticamente pouca mudança em relação ao alimento in natura. A qualidade e a sanidade que esse alimento deva ter para chegar na mesa do consumidor, né? Então, o engenheiro de alimentos precisa fundamentalmente ter um excelente conhecimento das tecnologias. Perfeito. Ivan, há diferenças significativas entre a formação oferecida nas universidades públicas e privadas? Então, eu creio que há poucas diferenças, sabe? Uma universidade como a Mauá, por exemplo, é uma excelente escola. Ela tem uma variação muito pequena em relação às universidades públicas hoje em dia. É o que eu disse, né, anteriormente, né? Pode acontecer de uma dar uma ênfase um pouco maior em ciência, outra um pouco maior em engenharia, mas, de forma geral, não há muita diferença, não. Viçosa, por exemplo, que é uma universidade federal, ela dá uma ênfase muito forte em tecnologia, né? A Unicamp, ela é extremamente equilibrada nos três pontos aí comentados. E como que a tecnologia vem transformando o ensino e a atuação na área? Ah, isso é interessante, porque a gente pode colocar aí como ensino, pesquisa e conhecimento sendo levado para a população, né? São essas três pontos, elas têm que ter uma intersecção muito forte, né, entre ensino, pesquisa e esse conhecimento de ensino, pesquisa sendo levados para a população de forma geral, ou seja, para a indústria, né?
E isso é uma coisa que tem sido muito valorizada dentro da profissão de engenharia de alimentos. E qual o papel da pesquisa científica ela tem desempenhado no avanço da profissão? A pesquisa, ela é fundamental, né? Quando você pesquisa a utilização de micro-organismos para transformações, vinho ou em cerveja, ou na panificação, a pesquisa relacionada a novas tecnologias, a enzimas, tudo isso é de fundamental importância, né? E as indústrias, absorvem muito fortemente toda essa pesquisa oriunda da universidade. Ô, Ivan, vamos passar aqui para um assunto que é agora a diversificação e o campo de atuação, né? Quais são os principais campos de atuação que hoje o engenheiro faz dentro da parte de alimentos? Eu acho que eu já comentei um pouco, mas o engenheiro de alimentos ele participa de projetos, pode participar de projetos de equipamentos. Eu tenho colegas que trabalham, por exemplo, na Tetra Pak, né, em projetos de máquinas e equipamentos. Eu tenho colegas que trabalham até em indústrias metalúrgicas, né, produzindo trocadores de calor, né, equipamentos que vão ser usados em indústria de alimentos. Então, essa é uma participação bastante efetiva. E nas tecnologias, nos estudos das transformações dos alimentos in natura, esses que devem chegar na mesa do consumidor da forma mais natural possível e com a mesma qualidade, né? E, principalmente, existe muita pesquisa no sentido de agregar valor até. Você tem um alimento que talvez ele não seja tão completo, mas o engenheiro de alimentos pode atuar em pesquisa e desenvolvimento de tal sorte que esse alimento possa ser até melhorado antes de chegar na mesa do consumidor. E depois, em controle de qualidade, garantia de qualidade, nas áreas de ciência propriamente dita, biologia, química. Então, esse profissional ele tem uma atuação bastante diversificada, realmente. Na verdade, quando a gente recebe um alimento em casa, né? Se a gente parar para olhar para aquele alimento e pensar o quanto tem ali atrás, né? Da parte de Exatamente. engenharia, eu falo até da de solo para poder produzir aquele alimento de qualidade. Eu gostaria também de ressaltar a questão da embalagem, né? O engenheiro de alimentos ele atua muito fortemente em desenvolvimentos de embalagem. Qual é a embalagem melhor para proteger aquele alimento? Qual é a embalagem melhor? O que aquele alimento não pode receber? Ele não pode receber umidade? Então tem que ter uma embalagem que proteja da umidade. Ele não pode receber oxigênio, que senão vai se oxidar, vai rancificar. Então, a embalagem que vai proteger aquele alimento é de fundamental importância. E também hoje, a gente já falou sobre isso, o consumidor hoje quer praticidade, né? Então, no passado, a gente se lembra, que eu digo eu, que tenho um pouco mais de idade, né? A gente lembra das dificuldades que eram de abrir uma embalagem, uma lata de sardinha, né? Que era uma coisa, tinha que ter um dispositivo, até quase que, às vezes tinha que abrir com uma faca. E hoje, essa evolução da embalagem é uma coisa fantástica, né? As facilidades. Hoje, um saquinho de biscoito, você tem lá uma fitinha que você puxa e com uma facilidade enorme você abre aquele pacotinho de biscoito. E a latinha de cerveja, que no passado era feita de folha de Flandres, é um metal duro, né? Era uma latinha pesada. Hoje é um alumínio extremamente leve. Então, tudo isso tem a participação da pesquisa, né? Da participação da atuação de vários profissionais, incluindo aí o engenheiro de alimentos. Muito importante. Existe uma tendência de especialização dentro da engenharia de alimentos? É uma pergunta interessante, mas eu acredito que não. Eu acredito que não tem uma tendência a ter uma
especialização dentro da área. Eu acredito que os profissionais vão atuar, cada um pode atuar mais fortemente numa área ou em outra, né? Mas ter uma especialização dentro da engenharia de alimentos, não vejo como algo que possa acontecer, não. Como a profissão tem se adaptado à crescente demanda por alimentos saudáveis, orgânicos e sustentáveis? Olha, nós vamos falar um pouquinho, gostaria de Ex- aproveitar a oportunidade, a gente falar um pouquinho do nosso país, né? Nosso país tem hoje a maior área agriculturável do mundo. Nós temos aí um potencial para utilizar 90 milhões de hectares no Brasil. E hoje a gente usa a metade. Então, sem desmatar, sem Sim. utilizar de desmatamento mais, né? Então, o Brasil é um país muito privilegiado mesmo. E, por incrível que pareça, hoje no mundo, a gente fala que tem muita gente, tem mais de 800 milhões de pessoas com carência alimentar. Quando a gente olha para essas 800 milhões de pessoas com carência alimentar, a gente está falando de algumas pessoas dessas que passam efetivamente fome e outras pessoas que se alimentam, mas não têm uma alimentação adequada, não tem uma alimentação ou saudável ou não tem uma alimentação contínua, né? Ou alimenta num dia e passa 2 sem se alimentar, ou não tem nutrientes necessários, né? Então aí é um desafio enorme para a profissão, tanto na área agricultura quanto na área de engenharia de alimentos, em transformar toda essa potencial de agricultura em uma disposição para essas pessoas todas. Isso, quando eu falei 800 milhões de pessoas, é no mundo todo. Mas mesmo no Brasil hoje, a gente fala que estima-se que algo em torno de 5 milhões de pessoas têm essa carência alimentar no Brasil. Já foi maior isso, mas hoje ainda estima-se que nós temos 5 milhões de pessoas com essa carência alimentar. E como fazer para que essas pessoas todas tenham o alimento de forma saudável, de forma a suprir as necessidades alimentares